Muito bem, nessa videoaula aqui nós vamos ver a implementação do filtro, tá? Você já acompanhou nas videoaulas do Provider que nós criamos uma janela nova para o filtro, mas ela ainda não estava funcionando, né? Então, como é que está essa janela neste momento? Aqui, ó. Se nós clicarmos nesse botão do filtro, escolhermos a coluna, por exemplo, nome, e colocarmos aqui, por exemplo, Z, tá? Os bancos que tenham Z no nome, qualquer parte do nome, né? Clicar aqui na lupinha, ele trouxe aí, ó, dois bancos que tem um Z no nome, tá bom? Se eu quiser que ele carregue a lista de bancos de novo, eu puxo para baixo isso daqui, ó, daí ele atualiza a lista de bancos de novo, tá? Então são essas duas implementações que eu vou mostrar para você agora. A do filtro já estava praticamente pronta, nós temos ali algumas pequenas alterações para que ela fosse concluída, tá? Então lembrando, né, que nós criamos aqui no model um filtro, um objeto filtro, tá? É uma classe transiente, né, que envia os dados do filtro para o servidor, tá bom? Então o que é que nós temos nesse filtro? Nós temos o campo, temos o valor, a data inicial e a data final, né? Se esse for um filtro padrão, e onde é que a gente diz que ele é padrão ou não? Lá na janela de filtro, né? Você lembra que nós temos a filtro page, está dentro da pasta shared. Então em filtro page nós temos aqui um filtro padrão, tá? Se ele é padrão ou não, vai depender de quem chama filtro page. Então em banco lista page, tem um momento que nós chamamos o filtro aqui, ó. E estamos passando para ele um filtro padrão true. O que acontece quando a gente passa um filtro padrão true? Você lembra? Ele apresenta a coluna e o valor, né? Se nós passarmos um filtro padrão false, ele vai apresentar a coluna, uma data inicial e uma data final, tá? Então o filtro padrão é um valor de um campo. Um filtro que não é padrão é um valor, uma coluna por período, tá bom? Então vai ter vencimento entre o dia tal e o dia tal, tá? No momento nós teremos esses dois status, vamos dizer assim, para filtro. Podemos ter outros, tá? Mas no momento vamos trabalhar com esses dois, tá bom? Legal. Então em filtro Dart aqui, nós guardamos todos os dados do filtro aqui, ó. O campo, o valor, a data inicial, a data final, e jogamos esses dados aqui lá para o servidor, né? Jogar esses dados para o servidor é o que ainda não estava implementado, tá? Nós tínhamos construído o filtro, tínhamos construído a página do filtro, tínhamos até construído o local onde nós íamos chamar o filtro. A gente só não tinha concluído essa parte de chamar o filtro e nem como tratar esse filtro para ir para o servidor. É isso que eu vou mostrar para você neste momento, tá bom? Bom, para tratar o filtro, nós temos que fazer alguma coisa aqui no nosso serviço, né? Então já ficou bem claro que nós temos o modelo para guardar o objeto com o filtro, né? Isso aí você já compreendeu, eu já tinha feito antes, tá? No meu banco service aqui, ó, quando eu chamar o consultar lista, tá? O filtro vai ser utilizado apenas aqui no consultar lista. Eu passo esse objeto filtro aqui, ó. Antes de eu fazer qualquer outra coisa, esse resto do código aqui, eu chamo o método tratar filtro, tá? Até o código anterior, onde você viu sobre o provider, né? Essa maneira de nós gerenciarmos o estado da aplicação, nós não tínhamos esse método tratar filtro. Esse método tratar filtro é algo novo, tá bom? O que é que ele faz? Nesse método tratar filtro, eu passo o objeto filtro para ele, ó, tá bom? E passo essa rota aqui, né? Essa é a rota do banco, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que lá em cima, no service base, ele monte para mim uma URL junto com os dados do filtro já, tá? Então quando eu estiver trabalhando com pessoa, por exemplo, se a minha rota lá no servidor for pessoa, aqui eu vou colocar pessoa, tá? No meu caso aqui é banco, então eu vou passar para cima o filtro e vou passar essa rota banco. Vamos ver então como é que está implementado esse tratar filtro, que é o que mais interessa aqui para a gente neste momento. Vou clicar aqui e vou pressionar F12. F12, aqui está.
Então aqui no service base, eu coloquei essa variável estática URL, tá? Começa com um underscore para significar que é uma variável local, e eu acesso ela de fora através de um get URL aqui, tá bom? Perfeito. No meu tratar filtro, eu recebo o filtro e recebo, eu chamei de entidade aqui, uma string entidade, tá? Começo então dizendo que string filtro é vazio, tá? Se o objeto filtro que foi passado aqui for diferente de nulo, o que é que eu faço? Eu informo que string filtro é o campo do filtro. Esse campo pode ser quem? Esse campo pode ser nome, pode ser código, no caso do banco, né? Pode ser nome, pode ser código, pode ser URL, tá? Então, filtro, ponto campo, mais a barrinha, tá? A string filtro começou sendo o quê? Vazia, não foi? Então, vamos ver como é que tá ficando a string filtro aqui agora. Vou colocar ela aqui em cima, tá? Pra gente ir acompanhando o raciocínio. String filtro. A string filtro começou vazia. Agora a string filtro é igual a vazio mais o campo, digamos que seja o nome, né? Nome mais uma barrinha. Pronto, a minha string filtro nesse momento está desse jeito aqui, tá? Ok. Daí eu vou verificar se o valor é diferente de vazio. Se o valor for diferente de vazio, é um filtro padrão, né? O que eu faço então? Se o valor for diferente de vazio, eu pego a string filtro, concateno ela mesmo com o valor, tá? Então como é que vai ficar? String filtro, agora é isso aqui tudo, mais o valor. Se não, se valor for vazio, no caso, né? Se ele não for diferente de vazio, ele entra aqui. Se ele for vazio, ele vem para cá, ó. Então, é um filtro por data, nesse caso. Nesse caso, como é que vai ficar a string filtro? Ela vai ficar string filtro mais data inicial, mais barrinha, mais data final. Tá? Até o momento, minha string filtro está desse jeito aí, tá? Vamos dizer que no nome eu tenha passado aquele Z. Então, aqui no lugar do nome vai ter um Z. Aliás, o nome é o nome do campo, né? Então, nome é nome mesmo, tá? Eu posso até deixar ele aqui assim. Nome barra, tá bom? Agora, no valor, eu tenho colocado o Z. Aí sim, no lugar do valor aqui, seria um Z. Tá? Vou descartar a data por enquanto, tá bom? Minha string filtro que subiu naquele momento da consulta que eu fiz naquele exemplo, ela estava assim, ó, nome barra Z, ok? Daí eu continuo. Como é que vai ficar a minha URL agora? Ela vai ficar o endpoint. Quem é o endpoint? O endpoint é o endereço do servidor mais 2 pontos mais a porta. Ou seja, é esse endereço mais 2 pontos mais 8080, tá? Minha URL agora vai ser assim, ó. URL. Esse cara mais 2 pontos mais 8080 mais entidade. Qual foi a entidade que eu passei para cá, ó? A entidade que eu passei para cá, vinda de banco service, foi banco mais banco, deixa eu fechar aqui, mais, para finalizar, string filtro. Minha string filtro quem é no momento? É isso aqui, ó. Tá? Então, minha URL ela foi montada dessa forma aqui, ó. Vamos colocar isso aqui no navegador para a gente ver como é que fica. Aí, ó.
bom? Vieram apenas os bancos que tem Z no seu nome, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, Brasil com Z, não vem ninguém. Se eu colocar Brasil com S, aí, esses são os bancos que tem Brasil no nome, tá? Se eu colocar Popular aqui, Popular, tem só um banco que tem Popular, né? Agora, se no lugar do nome eu colocar código e colocar aqui, e colocar aqui 001, ele traz apenas o Banco do Brasil. Se eu colocar 01, também, apenas o Banco do Brasil. Se eu colocar 1, aí ele traz mais alguns, porque tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, ó. Ele pesquisa por qualquer lugar do campo, tá? Ótimo, voltemos aqui. Tiremos tudo isso. Agora a gente já sabe como é que é a lógica de funcionamento aí, né? Ainda está reclamando de alguma coisa. Aqui. Prontinho. Tá? Nós tivemos que fazer uma alteração no banco lista page. Tá? Só voltando aqui no serviço, né? Depois que ele faz tudo isso, ele gera essa URL. Tá? A URL é aquela que você viu. Essa URL ele vai utilizar aqui no banco service. Ó. Então no get, ele utiliza agora a URL. Tá? Quem é essa URL aqui? Eu presso no F12. Aqui, ó. Aponta para essa URL que está sendo preenchida aqui embaixo. Então, não tem nenhum segredo, tá? No banco lista page, lá no botãozinho do filtro, né, nós temos o onPressed, async, ok? Esse async, ele aguarda por um retorno na tela de filtro, tá? Então, eu chamo aqui a tela de filtro, né, filtro page, tá? E o retorno é um objeto filtro. Isso aí a gente já viu nas aulas anteriores, né? Então, aqui não é segredo nenhum para você, essa parte da aplicação aqui, ó. Tá? Essa parte da aplicação não é nenhum segredo, ela já foi explicada antes. Aqui é que está diferente, né? Se o filtro for diferente de nulo, nós tínhamos uns print aqui, né? Print filtro.campo, print filtro. Data inicial, filtro.valor, filtro.data final. Então, aqueles prints nós tiramos e estamos fazendo o seguinte aqui, ó. Se o retorno da janela filtro, que é filtro, for diferente de nulo, eu verifico se o campo do filtro também é diferente de nulo. Se ele for, eu pego o nome do campo agora. Aí nós também vimos essa lógica aqui na aula anterior, tá? Se você não recorda por que esse código está aqui, veja a aula anterior, tá? Eu pego então o nome do campo, né? Porque o que vai retornar no campo aqui é um índice, como se fosse esse daqui, ó. Tá bom? 02, né? Aí 02 eu procuro pelo índice 02 no array de nomes e encontro o que é o nome, no caso aqui do banco, tá? Então lá na banco view model eu tenho um array de campos, ó, e tenho um array de colunas. O usuário ele seleciona dentro de um combo box, né, a coluna que ele quer filtrar. Então ele seleciona a coluna código, tá? Mas eu não posso subir esse código para o servidor. Então quando eu seleciono esse código, ele retorna para minha banco lista page aqui, ó, o índice do campo que eu selecionei. No caso do código, aí, vamos falar de nome, né? No caso de nome, ele selecionou o índice 03, ó, 0, 1, 2, 2 no caso, né? 3 não, 2, tá? Porque isso aqui é um array que começa de 0, né? Então o usuário selecionou o nome, é o índice 2, 0, 1, 2, tá? Quem é o índice 2 dos campos? 0, 1, 2 é o nome, tá? Então o que eu estou fazendo aqui é procurando no índice dos campos o nome do campo, de acordo com o item que foi selecionado aqui pelo usuário, tá? O que é que ele vai guardar aqui em campo? Vai guardar o nome do campo agora e não mais o índice, tá bom? Eu vou colocar um breakpoint aqui para você entender direitinho como é que isso aqui está funcionando, para não ficar nenhuma confusão, nenhuma dúvida na sua mente, tá bom?
Depois disso, eu chamo o consultar lista passando o filtro. E pronto, e a mágica vai acontecer de acordo com o que nós já vimos aqui anteriormente, tá? Legal, deixa esse breakpoint aí, em filtro page. Depois que o usuário selecionar o filtro, ele está guardando os valores dos campos aqui, né? Coluna, bem aqui, ó. Dele selecionar o valor do campo, tá? Eu vou guardar o valor aqui no filtro.campo, tá bom? E você vai ver qual é o valor que vai ser armazenado aqui. Então vamos lá, eu vou na minha aplicação, aqui ela, vou clicar aqui, ó. Vou selecionar o nome. Pronto, selecionei o nome. Vamos ver aqui o que ele está guardando em campo. 2. Tá? Por que ele está guardando 2? Porque 2 é a posição do campo nesse combo aqui, ó. 0, 1, 2. Tá bom? Então, a princípio, dentro de filtro campo, eu vou ter o número 2, tá? Executei. Prontinho. Filtro, Z. Vou filtrar. Antes de eu filtrar, deixa eu colocar um breakpoint aqui no service, para a gente ver como é que vai ficar essa URL aqui, tá? Bem aqui assim. Prontinho. Voltemos aqui, executemos. Muito bem. Agora eu já estou na banco lista page, ou seja, ele já voltou da filtro page com o filtro preenchido. Quem é o meu filtro nesse momento? Deixa eu vir aqui no debug. Vou limpar isso aqui, vou colocar um watch no filtro. Meu objeto filtro agora ele tem, ó, valor Z, data inicial e data final. Tá com um valor padrão que está no widget lá da tela filtro escondido, né? Lembre-se que na tela filtro nós estamos utilizando um carinha aqui, ó, chamado visibility, ok? Se o filtro padrão for true, ele mostra o valor. Se não, ele mostra a data final, a data inicial e a data final. Lembre disso, a gente já viu isso na aula anterior. Então, voltando aqui no banco lista page, qual o valor que está no meu campo? 2. Eu posso subir esse valor para o servidor? Não, né? Porque senão vai ficar assim, select all, select asterisco from banco, UR2 igual a Z. Então, 2, quem é 2? Não existe campo 2. Muito bem. Esse 2 aí, né, ele tem que ser convertido para o nome de campo. O 2 lá é um nome de coluna, assim, ó, nome. Se a gente tivesse subir esse nome aqui, não teria problema. Mas se a gente por acaso subisse esse código com esse acento, não ia dar certo, tá? Então agora eu tenho que fazer, fazer um jeito, né, de pegar o nome do campo de acordo com o nome da coluna. Como é que eu faço isso? Através desse código aqui, ó, tá? Campos é um array de campos que está apontando para cá, ó. Tá bom? E aonde é que está esse array de campos aqui dentro de banco lista page? Eu vou colocar o cursor em cima dele e vou pressionar F12. Tá aqui, ó. Campos, provider of banco view model context campos, tá? Então, eu estou guardando nesse campus do banco lista page o mesmo conteúdo que eu tenho nesse campus aqui, ó. Ok? Voltando então em banco lista page, lá na parte do filtro, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o item de campos que está armazenado em filtro campo. Filtro campo nesse momento é 2. Ó, filtro campo é 2. Só que ele é um 2 string, tá vendo aqui, ó? Que tem umas aspas nele. Primeira coisa que eu faço então é um int parse filtro campo, tá? O que é que faz esse int parse filtro campo? Vou copiar isso aqui. Vou criar um alt aqui para ele, ó. Int parse filtro campo retorna 2, tá? Então o campo é 2 string. O int parse filtro campo é um 2 inteiro agora, tá? 2 inteiro é o que tem aqui dentro, ó. Campos é aquele array, tá certo? O 2, a posição 2 do campus é quem? Nome, tá? Então, se eu criar um watch aqui e colocar campus
2, o que é que ele vai me retornar? Nome, tá bom? Então aqui, no filtro campo, o valor é 2 nesse momento. Mas o que é que eu quero colocar nele? Eu quero colocar o nome do campo, que nesse caso é nome, tá bom? Por quê? Porque é o nome do banco, né? Vou pressionar F10 então. E agora, filtro.campo é nome, tá? Perfeito. O que é que a gente faz então agora? Continua, né? Vou clicar aqui para continuar. Ele vai tentar consultar minha lista passando o filtro. Olha como é que o filtro está agora. Campo nome, valor Z. Como será que vai ficar o URL, hein? Vamos ver. Vou tirar esse breakpoint, vou clicar aqui para continuar. Prontinho. Valor da URL. Tá aí, ó. Exatamente igual àquela URL que nós montamos ali passo a passo, né? 192.168.101.80.80, banco nome Z, tá? Essa URL que vai chegar lá no servidor e com base nessa URL ele vai montar o filtro para a gente. Ele vai retornar apenas os bancos cujo nome tem Z em qualquer parte do campo. Deixa eu tirar isso aqui, vou executar. E quando a gente voltar aqui na nossa aplicação, estão aí os bancos filtrados, né? Agora, para concluir, se nós quisermos remover o filtro, nós arrastamos aqui para baixo, ó. Arrastamos aqui para baixo, ele aparece aquele íconezinho de refresh ali e remove o filtro, né? Ele consulta aí todo mundo de novo. Como é que isso foi implementado? Então aqui na banco lista page nós temos um scaffold, tá? Lembre disso, ó. Nós temos um scaffold e o corpo desse scaffold, aqui ó, o corpo desse scaffold é uma screw bar, tá? Então entre a screw bar e o scaffold eu coloquei um outro cara que é chamado refresh indicator, tá? O filho do refresh indicator agora é o screw bar. Se você ver o código anterior, você vai ver que o corpo do scaffold é diretamente o screw bar. Mas como eu quero aquele carinha para refrescar a tela, né? Eu coloco ele aqui. Agora o corpo do scaffold é um refresh indicator. O filho do refresh indicator é o screw bar, que era o corpo do scaffold, tá? O refresh indicator ele tem uma propriedade chamada onRefresh, né? Dentro de onRefresh eu vou chamar o método refrescar a tela, tá? E o que é que faz esse método refrescar a tela? Essa onRefresh, ela é uma função, né, que vai ser chamada uma filter void, tá? E ela vai refrescar a tela. Então ela vai fazer uma chamada, tá? E a tela vai ser refrescada de acordo com essa chamada que ela vai fazer, tá bom? Eu então implementei esse método logo abaixo, olha, eu vou clicar aqui em cima, vou pressionar F12 e ele navegou um pouquinho aqui mais para baixo, tá? Então eu implementei como um filter null, porque eu não vou retornar nada, tá bom? Refrescar a tela, async, e aqui ó, um await provider.off do tipo banco view model, pegando o context, consultar lista, sem o filtro, né? Que eu quero carregar todo mundo de novo, tá? E aqui eu retorno nulo, né? Não preciso retornar nada para esse cara, eu só quero mesmo recarregar a lista novamente, remover o filtro, tá? Muito fácil, então, essa questão de refrescar a tela aqui, né? É isso aí, essa é a nossa janela de filtro, tá? Nas videoaulas anteriores, né, nós pedimos para você testar bastante essa tela banco com o provider, né? Mas estava faltando aqui essa questão do filtro ser concluída e estava faltando a janelinha de erro, tá? E também alguns colegas estão tendo alguma dificuldade porque o servidor não está pronto, totalmente pronto para testar a tela banco, tá? Então nós vamos começar a subir os servidores. Tente testar com os servidores do jeito que estão e tente implementar o servidor também, concluir o servidor, tá bom? Enquanto nós vamos subir os servidores, tá? Mas nos próximos dias nós vamos começar a subir os servidores, pelo menos com a tela banco completa, para você de fato testar bastante, para a gente ver se esse código aqui está à prova de balas.